grosseiras, sem classe e mal cheirosas. Definições usadas para as mulheres que praticavam futebol na década de 20. Sejam todos bem-vindos ao canal Sim, Futebol é Coisa de Mulher. Sou Flávia Fontes e nesse vídeo vamos contar o segmento do futebol feminino no Brasil. Antes de mais nada, se inscreva neste canal, pois aqui tem muita história e curiosidade sobre o universo do futebol feminino. Nos vídeos passados, vimos o surgimento do futebol no mundo, vimos o surgimento do futebol feminino na Inglaterra e agora falaremos sobre o segmento do futebol feminino no Brasil. Apesar de muito pouco material, não podemos falar de futebol praticado por mulheres sem falar de preconceito, indiferença e proibições. Nem mesmo a CBF tem registros oficiais nem datas assertivas sobre o segmento do futebol feminino nacional. O que temos são historiadores, pesquisadores, investigativos, documentistas e histórias contadas por ex-jogadoras veteranas, pessoas apaixonadas pelo esporte que escreveram livros e pequenos recortes de jornais da época. Juntando tudo, formamos a história do futebol feminino contado neste vídeo. O futebol foi introduzido no Brasil por Charles Miller em 1894, que passou 10 anos na Europa e, ao regressar, trouxe em suas bagagens 2 bolas usadas, um par de chuteiras, um livro com regras do futebol e uma bomba de encher bolas e uniformes usado. As primeiras falâncias sobre o futebol praticado por moças no Brasil foi em 1908 e 1909, mas desde então haviam partidas e, ao contrário das inglesas, que praticavam por mulheres feministas cultas de classe média, aqui no Brasil eram praticadas por mulheres de classe menos favorecidas. Eram consideradas grosseiras, sem classes e mal cheirosas. Já as mulheres da classe média da época aqui no Brasil eram apenas boas espectadoras e torcedoras dos jogos masculinos. Evento esportivo esse da alta sociedade brasileira, que não era praticado nem por pobre, nem por trabalhadores, nem por negros, que tinham acabado de receber a abolição em 1888, e muito menos por mulheres, que ainda eram propriedade de seus esposos, pais e irmãos. Vamos a 25 de janeiro de 1913. Houve um evento beneficente, das quais mulheres jogariam futebol com o intuito de arrecadar fundos para a construção de um hospital da Cruz Vermelha destinado a crianças pobres, que seriam inaugurado em 1917. Tudo certo, jogo jogado, dinheiro arrecadado, fotos tiradas, registros feitos. Dias depois, jornais divulgam o evento como sendo questionável, pois Madame Lili, uma das jogadoras do time, não era mulher. Sim, não era. Era homem vestido de mulher. Usava peruca e maquiagem, para ser mais exata. O time feminino eram os jogadores do Esporte Clube Americano. Como assim? Pois é. Os campeões paulistas daquele ano se prestaram o papel e foram desmascarados. As mulheres nem podiam fazer seu papel de mulher. Tinha que ser representado por homens vestidos de mulheres. É inacreditável. Eu não sei o que eles queriam com aquilo, mas ficou esquisito e nem se falam nisso. Tá aí a foto da época para vocês verem. Então essa data não valeu para representar o início do futebol feminino no Brasil? Não valeu. Tivemos que esperar 8 anos depois, em 1921. Em meio a uma festa junina, lá estavam as meninas do Tremembé e as meninas do Cantareira, região norte de São Paulo, hoje reconhecido como Santana. Essa sim foi oficialmente considerada a primeira partida de futebol feminino do Brasil. Há registro no jornal A Gazeta. Não, dessa vez eram meninas mesmo. Observação: este jogo também foi beneficente. Você deve estar se perguntando por que os jogos eram beneficentes. E eu lhe respondo porque as mulheres tinham um papel secundário no esporte em geral. Não era só no futebol, era na vida social também. Como falei, as mulheres se limitavam a torcer pelo futebol masculino. E olhe lá, o máximo que ela conseguia era ser uma madrinha de clube e às vezes dar o pontapé inicial de uma partida.
e só. Apesar do empenho de alguns em introduzir o esporte na vida das mulheres na época, havia uma sociedade muito fechada, conservadora e resistente à mudança. A mulher era vista como um ser incapaz fisicamente de realizar tarefas que, ao ver da sociedade, era prática somente de masculinas. Como ela não era aceita para jogar futebol, o circo seria o lugar perfeito para realizar as práticas esportivas, sem a tal imposição daquela sociedade, pois seria visto como uma prática exótica, digna de apresentação circense. Supostamente eram aceitas. Podiam usar shorts, chutar e se divertirem na época. Em 1930, o circo Irmão Queirolo anuncia uma partida de mulheres brasileiras jogando com o uniforme do Brasil versus Uruguai, que mobilizou um espetáculo com seus públicos batendo suas bilheterias. Circo Nerino, Circo Garcia, e por onde o circo passava, usava-se a imagem e a exposição dos corpos femininos. E para conquistar os espectadores, usava os uniformes do time local. Isso seria a garantia de um espetáculo lotado. E foi assim que o futebol, bem ou mal, e foi difícil desassociar o jogo feminino da atração circense das décadas seguintes. Em 1940, temos a Léa Campos como sendo a precursora da arbitragem feminina no Brasil. Mas esse assunto irei tratar em outro vídeo exclusivo, pois sua história é sensacional. Voltemos. Anos anteriores, mais exatos em 1931, no Rio de Janeiro, o Monsenhor Severino, para conseguir arrecadar fundos para um orfanato, organizou partida de futebol feminino na cidade. Os clubes participantes foram o Americano e Goitacazes do Rio Branco. Este padre da época enfrentou retaliação e resistência severa por parte dos pais das jogadoras, que achavam a prática do esporte pecaminoso. Mesmo assim, as meninas jogaram às escondidas. Em 1940, as famílias eram muito conservadoras. Não se agradavam do fato de mulheres realizarem a prática do futebol. Houve uma pressão muito grande no Estado Novo e surgiu um decreto-lei de número 3.199 de 1941 que dizia: as mulheres não se permitirá a prática do desporto incompatível com as condições de sua natureza. Blá 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 blá. Era o Conselho Desportivo da época que dizia se podia ou não podia jogar futebol. Era tanta resistência e aversão ao futebol feminino que em 1952 o padre Antônio Davi, da cidade de São João da Boa Vista, excomungou o futebol feminino. Este foi um relato do senhor Antônio Carlos Nogueira em seu site. Enquanto um ajuda, o outro excomunga. Em 1958, o Araguari Atlético Clube era o primeiro clube brasileiro a formar uma equipe feminina de futebol em Minas Gerais. O jornal O Cruzeiro da época deu destaque ao evento e, após essa matéria, se solidificou o futebol feminino, surgiram várias equipes e vários jogos foram disputados. Em 1959, o primeiro jogo interestadual de futebol feminino foi realizado entre Vedetes do Rio, aqui em São Paulo, mais exatos, na data de 17 de agosto, aqui no Pacaembu, em São Paulo. E mais uma vez, a partida era beneficente. E desta vez, era para arrecadar fundos na construção do Hospital de Atores para a cidade de São Paulo. A arrecadação foi um sucesso. Usou-se a exploração da figura feminina novamente. E mais uma vez, o jornal da época não perdoaram. E como tudo que é bom dura pouco, o mesmo governo que dá o direito à mulher ao voto é o mesmo governo que em 1965 proíbe de uma vez por toda a prática de futebol feminino. E as mulheres jogavam clandestinamente, eram presas, enfrentavam o preconceito, a desigualdade, a polícia, uma sociedade e a mídia, com seus divulgadores, críticos e suas matérias assombrantes. Uma delas citava o seguinte: procuraram enfeitar as jogadas com dribles curtos, chutinhos delicados, como se não queresse magoar a pelota. Este é um relato da revista Manchete Esportiva, vinculada no dia 30 de maio de 59. Mas elas não desistiram e continuaram jogando, tanto que o convite para uma partida internacional chegou aos dirigentes do Araguari no final de 59. Mas o sonho das jogadoras em disputar um jogo fora do Brasil parou pelo caminho. Assim como a existência do time, que acabou naquele ano, tudo foi proibido com a lei e a ditadura militar. Quando falamos do Araguari,
Nós falamos de jogos oficiais com treinadores, técnicos, massagistas e campo. A nível profissional, hoje elas são consideradas as pioneiras do futebol feminino no Brasil. Há relatos que em 1940 houve uma publicação no Jornal Carioca sobre a convocação de moças entre 15 e 25 anos para a formação de uma equipe de futebol feminina, o Primavera Futebol Clube. O anúncio repercutiu a cidade, causando alvoroço e chocando a sociedade do Rio de Janeiro. Alguns tomaram isso como uma afronta. Jornalistas e desportistas do país reprovaram a atitude ao ponto o senhor José Fuzeira escrever uma carta ao presidente da República, o então excelentíssimo senhor presidente Getúlio Vargas, que dizia o seguinte: sua atenção para a calamidade que estava para acontecer com a juventude feminina brasileira. Tamanha foi o alvoroço causado pela carta que chegou ao gabinete da Divisão de Educação Física do Ministério da Saúde e da Subdivisão de Medicina Especializada. Preciso falar mais alguma coisa? Elaboraram um laudo médico para a proibição da prática de futebol por mulheres. Uma das declarações do laudo era que a mulher tinha que se resguardar para a função primordial que seria a maternidade e que, com a prática do esporte, poderia danificar seriamente os órgãos da reprodução, o ovário e o útero. Uma carta com cunho machista que tinha em seu interior o medo da participação feminina em um mundo ditado por alguns sendo apenas masculino. E diante da reprovação geral do país, em sua maioria pessoas fechadas a uma nova realidade, em 1965, o Conselho Nacional do Desporto, CND, regulamentou a deliberação número 765, proibindo a prática entre as mulheres do futebol, futebol de salão, futebol de praia, dentre outros esportes. Oxe, mas mesmo assim as mulheres praticavam na ilegalidade, eram presas, olha, foi difícil. Essa proibição durou até o ano de 1979, quando houve a revogação dessa decisão absurda e a mulher poderia voltar à prática de futebol. Só que a liberação veio com algumas especificações. Houve uma regulamentação específica para a prática das mulheres, que seria diferente da prática dos homens. E na data de 11 de abril de 1983 veio a deliberação número 1 de 83 do Conselho Nacional de Desporto e determinava as normas básicas para a prática do futebol feminino. Então vamos lá. Não poderia usar chuteiras com travas metálicas. Os campos teriam dimensões menores, a bola pesaria menos, tempo de jogo também seria de 2 tempos menores, as jogadoras não poderiam trocar de camisa com a adversária no final da partida, teria 2 categorias, a juvenil e a adulta, não poderia cobrar ingresso e dentre outras normas inacreditáveis. E desde já, pedimos desculpa a qualquer equipe de futebol que não foram citada neste vídeo, ao qual contribuiu para o surgimento do futebol feminino no Brasil, seja de qualquer estado, seja ele do mais simples ao mais famoso da época, pois todos fizeram, na medida das suas possibilidades, a história apagada do futebol feminino no Brasil. Então, tudo ficou maravilhoso. Acabou? Claro que não. E esse é o assunto para eu falar no próximo vídeo, onde eu conto o sufoco das meninas para vencer a barreira da invisibilidade nacional em jogar profissionalmente o futebol. E como surgiu a Seleção Brasileira de Futebol. Eu te espero lá no próximo vídeo, no próximo domingo. Se inscreva neste canal, curte, comenta o que você achou dessas informações. Um forte abraço e até o próximo domingo.